noite a todos. Que a paz de Cristo nos guie aí nessa palestra. Bem, então o título da nossa palestra é O Homem Dono do Seu Destino. E vemos aí, né, uma pintura do Leonardo da Vinci, né, que é o homem vitruniano. E na realidade essa pintura ela é mais que um esboço, mas devido à importância desse esboço do Leonardo, devido a ele ser um gênio, né, então tudo que ele tocava, né, tá certo, e fazia, né, era de suma importância na época e até hoje nos nossos dias. Esse homem vitruniano, ele vem ser justamente, né, na época do iluminismo, ele vem ser o que seria a concepção do homem belo, do homem perfeito. Mas esse homem belo e perfeito, não tão quanto, né, dotado das leis morais, mas sim, né, o homem belo e perfeito em relação, né, ao seu tamanho, né, ao tamanho das mãos, dos braços, né, do tronco, da cabeça. Pode passar, por favor. Isso, vai passando. Então, vamos falar primeiramente no homem, né? E vamos, né, conceituar o que seria homem, segundo Aurélio, né, o dicionário do Aurélio, que deriva do latim hominem, que significa qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresenta o maior grau de complexidade na escala evolutiva. Só para se ter uma ideia, quando se fala em escala evolutiva, né, sobre o ponto de vista espiritual, né, nós temos que o homem, né, segundo o modelo espírita, ele vem desde o reino mineral, né, passando pelo reino vegetal, passando pelo reino animal, chegando, né, à condição de primata e, por sua vez, né, chegando à condição hominal. E isso demorou, né, segundo os antropólogos, né, os estudiosos, isso chegou numa idade, né, de 1,5 bilhão de anos. Que para nós, né, como seres humanos, né, esse tempo é um tempo bastante longo, né? E mais em termos de eras, né, tá certo? É um tempo não tão grande assim, né? Segundo uma concepção, né, da geologia. Há no homem, né, 3 elementos constitutivos. O primeiro, né, é o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O segundo vem ser a alma ou ser imaterial. É o espírito, né, encarnado no corpo. Ou seja, a alma, por conceito, né, ela vem ser justamente, né, o espírito que está, né, no corpo material, no corpo carnal, né? Fora do corpo, né, passa a ser simplesmente espírito, né, o princípio inteligente do universo. O terceiro, né, vem ser o perispírito, que vem ser um laço que vai prender a alma ao corpo. É o chamado princípio intermediário. Ou seja, o perispírito, ele está entre a matéria e o espírito. Então diz-se que é, né, um estado semimaterial. E essa definição, né, está lá no livro do Kardec, né, tá certo? No livro dos Espíritos, e também está no livro, né, Deus e o Universo, do Leon Denis, tá certo? Pode passar. Vamos falar um pouquinho da história, né, da história do homem, né, mas não no sentido da evolução, mas mais no sentido filosófico, né? Então, nós dividimos essa história do homem, né, antes de Sócrates, que são os chamados, né, os filósofos pré-Sócrates, e esses filósofos pré-Sócrates, o que é que eles
pensavam? Qual é o modelo de pensamento deles? Eles pensavam da seguinte forma, né? Que o homem ele tinha um objetivo, né, simples e único. Ou seja, eles sempre pensavam, né, e passavam esse modelo que o homem, né, ele tinha que dar condições necessárias voltado, né, para as respostas, né, que estavam nos céus, que estavam no universo, que estavam no cosmos. Ou seja, era aquele homem voltado mais para o exterior. Então esse era o modelo que predominava, né? Então havia o quê? Né? Havia toda, né, aquela profusão em termos de deuses, né? em termos dos 4 elementos, né? Tá certo? E posteriormente, né, surge Sócrates, tá certo? O grande filósofo, né? Considerado pela história, né, da humanidade, né, como, né, o primeiro ou entre os 3 primeiros grandes filósofos da humanidade, onde ele, no seu pensamento, né, no seu raciocínio lógico, ele chega e diz: não, o homem, ele é, tá certo, o centro, né, de tudo. Ou seja, o pensamento do homem é importante. É a partir daí, né, que ele vai discernir, tá certo, entre o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. E surge essa frase, né, que todos nós conhecemos hoje: conhece-te a ti mesmo. Ou, né, a autoconsciência do homem, tá certo? Que é justamente o objeto do estudo, né, de todo modelo filosófico, né, implantado por Sócrates. A partir daí, o modelo, né, esse modelo filosófico, né, que o homem ele tem condições de dar a princípio todas as respostas, né, todas as suas dúvidas, a partir do quê? A partir do seu raciocínio, né, e que seja um raciocínio o quê? Um raciocínio tanto lógico como um raciocínio subjetivo. Depois disso, né, vieram os outros filósofos e essa filosofia, né, socratiana não parou mais, tá certo? Então, até, né, chegar no homem, tá certo? O homem como um ser social, certo? Ou seja, a filosofia então, olha, colocou, né, o homem no seu centro de discussão. Ou seja, o homem, né, ele é o meio, né, e ele também é o fim. Pode-se dizer, né, que a filosofia, então, é uma forma de compreensão da vida e do mundo. Então, diante dessas colocações, né, ou dessa colocação filosófica, a pergunta que se faz é o seguinte: que é o homem, né, e o seu destino? Bem, para responder isto, né, vamos tecer algumas considerações sobre os tipos de homem, né? Então, há sobre o homem muitas denominações, muitas características, né? Muitas diferenciações, e nós sintetizamos basicamente em 2, tá certo? Você pode caracterizar um tipo de homem, né? Tá certo? Quanto a sua estatura, né? Quanto a colocação de belo e de feio, né? A colocação de magro e de gordo, né? Mas vamos colocar quanto, né, ao aspecto ético e moral. Então, né, quanto aos aspectos éticos e morais, né, o homem pode ser o quê? Ele pode ser humilde, mas pode ser orgulhoso, ele pode ser caridoso, mas pode ser egoísta, ele pode ser justo, mas ele pode ser injusto, ele pode ser virtuoso, mas pode estar dotado de vícios, né? Ele pode ser bom e mau. Então, observe que sempre há, não é? Tá certo? Como se fosse uma balança, não é? Tá certo? Onde justamente o fiel dessa balança, né? Tá certo? É justamente o que? É o homem que está ali, né? Tentando, tá certo? Tentando tender, né? Para o quê? Para o caminho do bem, né? Tá certo? Ou então tender, né? O que nós chamamos, tá certo? Para o caminho do mal. Quanto ao aspecto filosófico, né? Aí
colocado de uma forma resumida, né? Vem todo, tá certo? Vem todo o estudo, né? Tá certo? Dessa evolução do homem, né? Passando em diversos séculos, tá? Onde nós temos, né? Tá certo? E cada homem desse aí, né? Virou um modelo, né? Virou um estudo, né? E virou praticamente as ciências, né? Que nós temos hoje, tá certo? Como, por exemplo, né? O homem econômico, né? Dado por Marx, tá certo? O homem instintivo, dado por Freud, né? Tá certo? O pai da psicologia. O homem angustiado, dado por Kierkegaard. O homem existente, por Heidegger. O homem utópico, dado por Bloch. O homem falível, dado por Ricoeur. O homem hermenêutico, dado por Gadamer. E o homem problemático, dado por Marcel. Então, esses são alguns, né? Algumas das filosofias, né? Tá certo? Algumas das ciências, né? Que estuda o homem, né? O homem, ele é o centro da discussão. Vamos tecer considerações, né, sobre a antropologia cristã, né? Tá certo? Então, né, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E do livro do Gênesis, né, do Antigo Testamento, nós extraímos, né, essas duas frases aí, né? E formou o Senhor Deus o homem do barro da terra, e inspirou no seu rosto o sopro da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, o princípio da antropologia cristã, ela se fundamenta nessas duas sentenças. O que é que isso quer dizer realmente, né? É que todos nós somos formados de matéria e de espírito, né? Que todos nós devemos refletir a imagem de Deus e fazer o quê? Fazer a sua vontade e seguir as suas leis. Que leis são essas? São as nossas, né? As leis morais, tá certo? Por isso o homem não é homem senão, né? Ele superando-se a si mesmo e conduzindo-se àquele, ou seja, conduzindo a Deus, né, que o criou. Segue-se então que o homem é uma unidade, que não se destruirá, porque há nele a semente divina. Tá certo? Então, é isso, né? É isso que nós devemos ter, tá certo? Em mente, tá? Que nós, né? Nós somos o quê? Nós viemos de um fluido, né? De um fluido universal, né? Nós somos espíritos, né? Estamos agora aqui neste mundo de provas e expiações, tá certo? Neste corpo, né? Então nós somos hoje, né? O ser, né? O ser humano, né? Onde nós temos o quê? Nós temos que, né? Tomarmos contas a princípio, né? Em primeiro de nós mesmos. Pode passar. Vamos tecer algumas considerações a mais sobre corpo, espírito e perispírito, né? Então, o homem não está no mundo, né? Tá certo? Não está no mundo, mas não é do mundo. Ou seja, ele está no mundo, mas não é do mundo. Por quê? Há a sua corporeidade, ou seja, né? O seu corpo humano, mas também há, tá certo? A sua espiritualidade. O que faz transcender o quê? O mundo da matéria. Além, né, do homem ser cultural, social, familiar, né? O homem também ele é único, ele é uno. Por quê? Porque o espírito, né? O espírito ele é indivisível, tá certo? Então, esse ser único ele pode ser vislumbrado, por exemplo, na impressão digital. Ou seja, cada um de nós, né? Cada um de nós temos a nossa impressão digital. Hoje, por exemplo, você vai lá no médico, né, marcar sua consulta, né, fica esperando, mas antes você passa e coloca agora, né, a sua impressão digital. Por quê? Porque ela é única, né, porque você é uno.